Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra do nosso projeto Vem Comigo. Hoje vou falar com vocês. Por enquanto ainda não chegou nenhum dos meus colegas, mas daqui a pouco eles estão aí. Vou explicar um pouco rapidamente aqui como que funciona. A gente não abre o chat para vocês falarem agora, mas daqui a pouco a gente abre. E daqui a pouco também a gente disponibiliza o link para as horas FAQ para vocês não só colocarem lá o nome de vocês, como na frequência, mas responderem também aquilo que vai ser trabalhado aqui na palestra. É importante vocês fazerem menção ao que de importante traz para a área de vocês. A palestra, não só fazer um resumo da palestra, falando o tema, o nome do palestrante, mas também fazer menção à área de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, que a Pauline está meio... Nada. Já vou compartilhar aqui o arquivo. Vou fechar um pouco a câmera, porque minha internet está um pouco oscilante aqui. Bom, eu espero que vocês estejam vendo os slides aqui. Estejam replicados para você. Vamos lá, vamos iniciar aqui. O que eu trouxe para vocês hoje é uma reflexão de um livro muito bacana, chamado A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. Esse livro é uma publicação de setembro, final de 2020, setembro, outubro de 2020. E ele traz questões muito importantes, que são muito atuais, que vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso país, no mundo como um todo, né? E quando a gente fala de tirania de mérito, a gente abrange tanta coisa que a gente nem imagina. E aí eu vou trazer para vocês algumas reflexões aqui. Primeiro, falar um pouquinho de quem é o autor. É o Michael Sandel. Ele é um professor de filosofia política da Universidade de Harvard, chique, né? E ele, nas últimas décadas, ele trabalhou muito a discussão contra o individualismo liberal e criticando o preconceito segundo o qual as pessoas têm o sucesso que merecem. E para ele, a filosofia, ela não está nas doutrinas e nem nas palavras requintadas. Eu achei isso tão bacana, porque quando a gente fala em filosofia, a gente acaba achando que filosofia é algo muito distante do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Mas ele enquanto filósofo, né? Enquanto professor de filosofia política, ele traz a seguinte reflexão de que é uma necessidade nós entendermos a filosofia,
e falarmos de filosofia, né? A filosofia da realidade, que em todos os lugares, né? Tanto dos bairros mais abastados aí, de classe média alta, tanto nas comunidades e nas periferias do nosso mundo, né? Aproximar a filosofia dessa realidade, ela faz com que seja despertado o interesse nas pessoas, de compreender. Porque a filosofia, ela fala da vida, ela fala do ser humano, ela fala da realidade que todo ser humano vivencia. Então, é algo muito real, não é nada apenas fica no campo do imaginário, do teórico, né, do filosófico, não. Ela é mais real do que imaginamos. E assim diz o próprio Sandel, né? Ele relata a importância da filosofia na vida cotidiana. Ele também discorda da separação radical entre o justo e o bem. Isso tudo conceitos do livro, tá? Valoriza o debate ético na sociedade sobre o que é bem comum. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Então, o Michael Sandel, ele critica a meritocracia como um sistema social e político, argumentando que ela gera desigualdade e mina a coesão social. O autor questiona a crença de que o sucesso individual é exclusivamente resultado de esforço e talento, destacando o papel da sorte e das oportunidades. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando de um sistema que valoriza o mérito pessoal, o esforço pessoal, e desmerecendo todo o entorno. A gente pode falar que um jovem que estudou desde criança nas melhores escolas do país, né? Vamos pegar São Paulo, nas melhores escolas de São Paulo, ele não. E uma criança que sempre estudou em escola pública, sempre teve dificuldades de chegar na escola, sempre passou dificuldades para se alimentar, vendo o sofrimento dos pais para conseguir manter ali o pão de cada dia daquela família, ele não pode estar no mesmo nível de disputa de vaga de uma universidade, por exemplo. Então, mesmo com todo o esforço, com todo o talento, com todo o empenho desse jovem, da periferia, né, das comunidades, em relação a esse jovem de classe média alta, que sempre teve os melhores professores, as melhores escolas, como não compreender que a sorte e as oportunidades estavam sempre de um lado e não do outro? O acesso ao que é melhor está de um lado e não do outro. Será que apenas o esforço, o dom daquele jovem na periferia vai superar toda a sorte, todas as facilidades, todas as oportunidades que o outro jovem sempre teve na vida? Será que ele consegue competir em pé de igualdade um com o outro? É isso que o livro traz como reflexão. O Michael Sandel, ele já esteve no Brasil, queria trazer isso como um plus aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Ele esteve em Porto Alegre, isso uns 10 anos atrás, também esteve palestrando no STF, a convite de um ministro lá, e ele também fala muito sobre ética, e essa palestra foi sobre ética pública e democracia. Então, ele já é conhecido nosso aqui no país. Bom, agora vamos falar um pouco do livro. Falei do autor, agora vamos falar do livro. Sandel, em seu livro, ele critica o preconceito, hoje muito espalhado,
segundo o qual as pessoas têm o sucesso que merecem. As que ficam para trás não só se sentem desprezadas pelos que sobem na vida, como interiorizam um complexo de inferioridade e culpa pelo seu fracasso. Se os mais ricos sentem que merecem a sua riqueza, não há estímulo para políticas públicas de solidariedade social. O que seria isso? Bom, se ser rico, se eu mereço ser rico, se eu posso e mereço ser rico, por que vai existir política pública de estímulo de uma solidariedade social, de uma diminuição da desigualdade? Eu sou rico, eu mereço ser, eu posso ser, e o restante que corra atrás. Essa é a lógica, né, daqueles que detêm a riqueza. Eu posso ter conquistado essa riqueza com o meu trabalho? Posso, mas eu também posso ter herdado. Existem famílias bilionárias no nosso país, a título de curiosidade, que deixarão bilionários ainda 8 gerações. Quer dizer, são riquezas que não têm fim, infinitas, né? Incontáveis. Ou seja, você tem um pai, né, que ele tem ali o filho, o neto dele o filho vai continuar sendo bilionário, o neto, o bisneto, o tataraneto, 8 gerações. Então, é dinheiro que não acaba mais, né? E são pouquíssimos, 0,01%. Hoje a gente calcula que os bilionários do nosso país estão em torno de 150 mil pessoas. São os super ricos, né? Vamos falar disso também um pouquinho à frente. Então, a ideia central do livro é que a meritocracia, como atualmente praticada, não é um sistema justo e nem promove o bem comum. Ao invés disso, ela cria uma sociedade dividida entre vencedores e perdedores, com os primeiros se sentindo superiores e os segundos marginalizados. Ainda falando do livro, né, a obra ela explora também a meritocracia, que ela pode levar a uma visão arrogante dos vencedores, né, aqueles que detêm a riqueza, e a um sentimento de humilhação nos perdedores, prejudicando essa relação do bem comum. Bom, uma saída para tentar resolver esse problema, segundo o livro, né, foi dar prioridade a uma igualdade de oportunidades. E houve progressos nessa linha, mas nunca se conseguiu atingir uma igualdade de fato. E eu acho que nunca também atingiremos essa igualdade de fato. Como igualizar pessoas com diferentes graus de talento ou de inteligência? Como que a gente pode igualar as oportunidades para todos? É algo é um desafio extremamente complexo. Então, o ideal meritocrático não é um remédio para a desigualdade, mas uma justificação dessa desigualdade. E aí, quando falamos em democracia, né, falamos que a democracia ela tem que ser muito mais do que a economia. Então, assim diz Michael Sandel, se a democracia não é mais do que a economia por outros meios, se reduz a uma questão de somar os nossos interesses e preferências, então o seu destino não depende dos laços morais dos seus cidadãos. Ou seja, se a democracia é vista como menos que a economia, há algo estranho nesse lugar. Para que
a economia possa ser democrática e acessível, e não só a economia, mas o acesso à riqueza e aos bens, precisamos ter uma democracia sólida. Elas precisam andar juntas. E o bem comum só pode ser alcançado se decidirmos em conjunto sobre que propósitos e objetivos são dignos para a nossa comunidade política. Então, a gente tem que pensar no bem comum não só para alguns, mas para todos, para o conjunto da sociedade. E pensar em bem comum, a gente tem que ter em mente objetivos sólidos, dignos e alcançáveis. Eu lembrei das ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que daria uma outra aula. Vou trazer, de repente, no próximo semestre, alguém para falar sobre isso. Então, o livro de Sandel, Michael Sandel, nos ajuda a entender e a refletir que a partir de um certo grau de desigualdade, não existe democracia que funcione. Isso é muito forte, porque se existe desigualdade, se existem pessoas que passam fome, enquanto outros têm dinheiro e riqueza para 8 gerações, essa democracia ela não está funcionando. A democracia econômica e a democracia política, elas precisam andar juntas. E a gente percebeu muito que essa desigualdade, essa disparidade entre esses polos, eles se distanciaram muito, e essa desigualdade agravou muito com a pandemia de Covid, né? Como que as pessoas ficaram mais vulneráveis. Os vulneráveis, os que já eram vulneráveis, ficaram mais vulneráveis ainda. Porque existiu aí toda uma questão de que aquele, né, que precisava sair para vender, por exemplo, o seu, enfim, né, o seu produto, ele ficou preso e ele passou a não ter renda. Então, aqueles que trabalhavam no comércio, trabalhavam nas vendas, que é a população mais vulnerável, né? Mais empobrecida, elas ficaram ainda mais empobrecidas com a pandemia de Covid-19, né? A crise sanitária. Então, afinal, o que é o bem comum? O autor ele aborda essa questão quando ele fala da dignidade do trabalho. Olha que interessante isso. Ele afirma que a dor do desemprego não se reduz ao fato de o desempregado ter ficado privado de uma fonte de rendimento, mas também ao fato de ser privado de contribuir para o... Quando a gente fala de privado de contribuir para o bem comum, o que seria isso? Quando nós trabalhamos, né? E vocês, aqueles que ainda não trabalham, mas ao sair da universidade, né, vão conquistar o seu diploma e a sua profissão. E acho que o maior objetivo de vocês é justamente trabalhar, né? Trabalhar na profissão que vocês escolheram. O que é esse trabalhar? O que é esse contribuir para o bem comum? Porque se nós tivermos a dimensão de que trabalhar tem apenas o sentido de ganho financeiro, de ganho econômico, trabalhar apenas para ter o dinheiro, ter o meu salário, né, o valor do meu trabalho, o valor financeiro do trabalho, é tão pouco isso. Quando a gente fala de dimensão
sentido do trabalho, a gente fala de um sentido social, que é justamente esse contribuir para o bem comum. É o sentido de fazer algo para a sociedade. O seu trabalho, o meu trabalho, contribuir para o bem comum, para que a sociedade possa viver melhor. Através daquilo que eu produzo como profissional, eu levo para as pessoas, eu levo para a sociedade algo que vá melhorar a qualidade de vida, o olhar daquelas pessoas, o sentimento daquelas pessoas. E com isso eu recebo, em troca, um valor financeiro, eu recebo um salário, eu recebo, né, uma remuneração, uma gratificação em relação àquilo que eu contribuí para o bem comum. Então, não perder esse sentido social do trabalho. O trabalho não é apenas... por isso que ele fala aqui que a dor do desemprego, ela não se reduz ao fato do desempregado ter ficado privado de uma fonte de rendimento. Não é só perder o seu rendimento, mas também é o fato de ser privado de contribuir para o bem comum. É o caráter social, o sentido social do trabalho. E os trabalhadores, todos eles querem uma oportunidade para obter um conhecimento social e a estima que advém de produzir aquilo de que os outros precisam e valorizam. É tão gratificante para nós profissionais, vamos falar da área social, sou assistente social, você atender uma pessoa, né, você, no seu dia a dia ali, no seu espaço profissional, atender uma pessoa, e aquilo ser exatamente o que a pessoa precisava, né? O que a pessoa precisava entender, precisava ouvir, precisava compreender, precisava ter acesso, né? Então, aquilo produz algo que não é só o valor econômico traz, é o valor pessoal, o valor profissional, o reconhecimento, né, social do outro em relação àquele trabalho que você executou naquele. Deixa eu ver se a minha companheira aqui, se minha camarada está aqui. Não está, não. Hoje eu estou sozinha mesmo. Vamos lá. O autor também critica a visão economicista que define o bem comum como a soma das preferências e interesses de todos. É uma perspectiva que maximiza o bem-estar dos consumidores. Sandel contrapõe o papel dos trabalhadores como produtores e não como consumidores, e lamenta o que classifica de degradação atual do Estatuto dos Trabalhadores enquanto produtores. Nós somos consumidores, né, por excelência. Quem que não gosta aí de comprar uma blusinha, né, na internet, as mulheres, e de mesmo consumir, né? Nós somos consumidores, mas o autor ele critica essa visão economicista e ele valoriza, né, a perspectiva de que os trabalhadores eles são também produtores. Nós também produzimos algo, né? Quando eu falei lá atrás, né, contribuir para o bem comum é produzir algo com o nosso trabalho, algo que vá mudar de alguma forma a realidade de alguém, a vida de alguém. Então, muitas das vezes a gente imagina assim, nossa, mas eu não fiz nada, né? Eu não consegui atingir o objetivo, eu não consegui ajudar aquela pessoa a compreender o que ele precisa, eu não consegui, mas você fez o seu trabalho. E às vezes você não consegue, naquele momento, perceber a mudança que você acarretou naquela vida. Lá na frente, depois, você consegue perceber isso. Às vezes a própria pessoa volta e fala, olha, quando eu estive aqui, você me atendeu, você me falou isso, você me falou aquilo. E às vezes a gente fala meio que no automático, porque é algo que você já está acostumado
a fazer, a lidar, a gente não tem noção do impacto que causa na vida do outro, daquela pessoa que recebeu aquela informação, recebeu aquele atendimento, né, que você fez. O autor ainda, ele apela para reconhecermos que por muito que nos esforcemos, não somos completamente autossuficientes. Viver numa sociedade que aprecia os nossos talentos é um acaso da fortuna e não um mérito próprio. Aí ele volta a falar da meritocracia, que muitas das vezes não é só o dom que a gente tem, o talento que a gente tem, que vai fazer a diferença, né? Nesse aspecto aí, o que ele aborda? Ele aborda que muitas das vezes o entorno daquela pessoa, né, onde ele mora, como ele vive, o que ele tem de bens, como ele é visto na sociedade, muitas das vezes faz com que ele tenha mais mérito do que o outro que não tem esses adjetivos. Um sentido agudo das contingências pode inspirar uma certa humildade. Tal humildade é o início de um caminho que nos traz de volta à ética brutal do sucesso que nos separa. Aponta para além da tirania do mérito, para uma vida pública menos rancorosa e mais generosa. E a gente precisa de uma vida mais generosa, de uma sociedade mais generosa, de uma sociedade menos rancorosa, menos polarizada, menos eu e eles, nós e eles, né? Eu e você. Nós precisamos trabalhar na perspectiva de melhorar essa realidade na qual vivemos. Como? Não sei, mas que precisamos caminhar para esse lugar, precisamos. Bom, eu precisava trazer para vocês o conceito de meritocracia, porque a gente está falando de mérito, da tirania do mérito, mas o que é essa meritocracia? Vamos lá, alguns pontos importantes. O que é meritocracia? É um sistema onde o mérito, ou seja, o merecimento individual, é o principal critério para a ascensão social e profissional. Como é que surgiu esse conceito de meritocracia? A ideia de meritocracia surgiu com o advento das revoluções democráticas, que afirmavam a igualdade de todos os cidadãos e cidadãs ao direito de ascender socialmente com base no mérito e na utilidade. Ou seja, o conceito em si, a origem em si, é muito bacana. Ela é interessante, né? Ela é viável, né? Vamos questionar aí, viável. Mas, assim, a proposta é interessante. Quais são as características da meritocracia? Igualdade de oportunidades, em teoria. A meritocracia busca garantir que todos tenham as mesmas chances de desenvolvimento e ascensão, independentemente de sua origem. O reconhecimento do esforço. A meritocracia valoriza o esforço individual e as realizações alcançadas por meio do trabalho árduo. Opa! Sumiu aqui a minha... Espera aí. Deixa eu abrir aqui para vocês o... Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Eu abri o chat aqui, mas eu queria que vocês o possível, só para eu terminar aqui o nosso
Espera aí que deu pau aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Só queria que vocês... Tá travando, né? Ai, que pena. Mas vocês estavam conseguindo ver? Gente, por favor... Não, é porque eu fechei mesmo o conteúdo. Eu vou abrir aqui de novo, tá? Não vamos no boa tarde, boa tarde, boa tarde, então, senão a gente não... Só vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês respondessem. Vocês estão vendo os slides? Eu vou ter. Tá, beleza. Vocês estão me vendo e me ouvindo, mesmo travando? Estão me vendo e me ouvindo. Mas tá ruim, né? Beleza, tá bom. Obrigada, Pauline. Que bom que você está aqui. Vamos continuar. Então, vamos diminuir aqui as falas no chat, depois a gente volta aqui, tá? Então, eu estava falando do conceito de meritocracia, origem, agora as características. Então, o reconhecimento do esforço, ou seja, a meritocracia, ela valoriza o esforço individual e as realizações alcançadas por meio do trabalho árduo. Opa, já tem uma coisa que a gente já pode começar a questionar. Vocês acham que aquele trabalhador que trabalha arduamente, sai de casa, acorda às 4 da manhã, entra num ônibus, pega um metrô, pega um trem para chegar às 7 horas no trabalho, sai de lá às 6, 7 horas da noite, volta, chega em casa às 9, 10 horas da noite. Ok, trabalho árduo. Mas você acha que ele vai ter esse esforço? Será que ele vai ter no final do mês, a mesma valorização daqueles senhores lá das instituições financeiras da Faria Lima, né, que acordam aí também cedo, não digo às 4 da manhã, mas umas 6, né, entram no seu carro e vão lá para centro de São Paulo, centro financeiro de São Paulo? Claro que não, né, Miriam? Então, será que o trabalho árduo, por meio do trabalho árduo, é uma forma, é um mérito, né? É uma meritocracia? Com isso você realmente consegue melhorar o seu desempenho, a sua capacidade, o seu rendimento? Então, é questionável, né? Não, ainda não colocamos o link. Vamos lá. Aí vem as críticas, né? Em relação à meritocracia. Os críticos argumentam que a meritocracia pode mascarar desigualdades sociais e estruturais, pois nem todos têm as mesmas oportunidades para desenvolver seu potencial. Outra crítica importante é que ela pode levar ao excesso de individualismo e competição, em detrimento da colaboração e trabalho em equipe. Quer dizer, se eu, por mim, né? Se a meritocracia, ela me cobra que eu seja melhor, que eu trabalhe mais arduamente, que eu seja competitivo, ou seja, você já começa a ter um excesso de individualismo e de choque mesmo, né? De competição. E aí você dificulta o trabalho em equipe, o trabalho em comum, o trabalho uns pelos outros. Você começa a trabalhar o eu. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor que o outro.
E essa dificuldade de aferição, quer dizer, quando a avaliação do mérito, ela pode ser subjetiva e influenciada por vários vieses, né? O que pode levar à injustiça. Às vezes você imagina, faz uma avaliação de mérito, né, do mérito, e não é aquilo que realmente é. Eu trouxe aí os dois lados também da meritocracia. O valor do mérito, né, que a contratação com base no mérito, né, você vai contratar uma pessoa, né, com base no mérito. Ela é frequentemente justificada pela eficiência e justiça. É justo, né? Você dá mérito a quem merece o mérito, né? Para quem faz jus dele. Então, ela parece atraente, pois ela promete melhor produtividade, equidade, por meio de práticas não discriminatórias. Mas ela está alinhada com a crença na capacidade individual, sugerindo que o sucesso é resultado do esforço pessoal, em vez de fatores externos. Será? E tem o lado sombrio da meritocracia, né? Que apesar desses aspectos atraentes, a meritocracia ela pode desenvolver uma qualidade tirânica. Ela enfatiza a responsabilidade pessoal a tal ponto que negligencia as condições sociais e as desigualdades, levando à crença de que os indivíduos são os únicos responsáveis por suas situações. Essa mentalidade pode demonizar aqueles que sofrem infortúnios, ou seja, a pessoa é a única responsável por ser melhor, por trabalhar melhor, por buscar condições que melhorem a sua situação. Nada em torno faz diferença. Sou eu que faço a diferença. E a gente sabe que não é assim, né? Quando eu dei o exemplo lá dos dois adolescentes, dos dois jovens, o da classe média alta e o da comunidade, né? Não é bem assim que funciona, né? Bom, agora vamos mais para a parte do real, né? Falamos aí do livro, vamos continuar falando do livro, mas assim, vamos trazer mais para a nossa realidade brasileira também, né? A gente vive num mundo desigual, né? Isso daí é uma realidade nua, crua, dura, é um fato. E essa desigualdade, ela está no centro dos nossos debates, não só em termos econômicos, desigualdade econômica, mas desigualdade cultural, social, política, educacional, né? E desigualdades em todos os aspectos. Porque existe uma sociedade fraturada entre ricos e pobres. Os 0,1% mais ricos, né, que estão lá no topo, né, é o topo dominante, eles lidam com papéis, são as aplicações financeiras, são os investimentos, e eles geram um sistema de reprodução de desigualdade que mata. Os grandes investidores, hoje nós falamos muito em relação a isso, né? Os investidores da vida, essas pessoas, elas não estão produzindo mais, elas produzem papel. E o dinheiro virou um algoritmo. Quando você entra no aplicativo do banco e você vê lá o seu saldo, você não vê o dinheiro, você vê um algoritmo. Você vê um número na tela e aquele número, que significa o saldo que está na sua conta, ou na sua poupança, que seja, então significa que aquele dinheiro está lá naquele momento. Ele pode ter sido alocado para outros, o banco mesmo faz aplicações, né, com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, faz aplicações financeiras que rendem aí a taxa Selic de 14, hoje 14,75%, e nos repassa 1%, 0,5% de juros da poupança, por exemplo.
Então, aquele dinheiro ali, ele não é um dinheiro real. E esses ricos, esses mais ricos, né, esses das instituições financeiras, dos grandes bancos, dos grandes, né, os grandes investidores, eles não trabalham mais com produção, eles trabalham com papel, com aplicações, com dinheiro invisível. Eles não produzem nada material, eles não produzem emprego para as pessoas. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, elas extraem, né? Elas extraem do meio ambiente, porque são as pessoas que mais poluem, porque elas moram numa casa, moram 4 pessoas, cada um tem um carro, ou seja, poluem mais do que aquele que usa o transporte público, o pobre que usa o transporte público. Elas produzem mais lixo, porque elas consomem mais. Então, ambientalmente falando, elas são mais produtoras de lixo, né, de poluição. E elas não produzem proporcionalmente aquilo que elas extraem da sociedade. Então, os grandes herdeiros, eles, né, são os aristocratas financeiros, eles replicam nas finanças, ganhando os dividendos com a manutenção dos juros elevados. Eles não, eles só trabalham os juros, os dividendos, comprando ações, vendendo ações, e assim levando esse dinheiro para os paraísos fiscais para não pagar imposto. Né? Onde tem um lugar que eles não pagam imposto, é para lá que eles mandam o dinheiro deles. Eles não querem pagar imposto. Mas eles precisam produzir algo para a sociedade, parando de drenar essa sociedade. E aí essa frase não é nem do livro, eu vi essa frase de um economista chamado Ladislau. Espera aí que eu vou lembrar do Ladislau aqui. Vou lembrar. Ele fala que nem os ricos merecem sua riqueza, nem os pobres merecem essa pobreza toda. Então, nem os ricos merecem tudo aquilo que eles têm de riqueza e nem os pobres merecem tudo que eles têm de pobreza. Eu trouxe isso aqui porque eu achei tão interessante. Se a gente pegar o PIB, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto de um país. Então, todos os produtos internos brutos de todos os países do mundo hoje está em torno de 115,5 trilhões de dólares. Se a gente pegar esse valor, dividir pelo número de habitantes que tem o mundo, que está em torno de 8,1 bilhão, nós teríamos uma renda por pessoa de 14,3 mil dólares. Isso dá quase 80 mil reais ano, tá? Estou falando de ano. Dividimos por 12, dá aí em torno de 6.500 reais por pessoa mês. Uma família de 4 pessoas, por exemplo, daí de 30 mil reais, mais ou menos. 26, 27 mil reais. Ou seja, a desigualdade econômica, a desigualdade ela é tão brutal, diferente. Se aquele que ganha seus milhões, bilhões, não quisessem ganhar mais milhões e bilhões,
tirando daquele que não tem o mínimo. Então, se a gente fizesse uma divisão equânime no mundo, uma pessoa poderia ganhar, em média, por mês, cada habitante do mundo, R$ 6.500, que daria para viver, né, muito dignamente. Bom, então esses 3 elementos que fecha um pouco a ideia do livro. Então, o não merecimento da riqueza, né? Ou seja, a pobreza como a única opção para a maioria dos povos, para a maioria das pessoas. O travar o crescimento, ou seja, os ricos drenando os recursos e não gerando riqueza. E a destruição das democracias, o que acontece? Leva à destruição da liberdade dos povos e gerando guerras, gerando tensões. E aí a gente vê aí, né, a guerra de Israel e Gaza, Rússia e Ucrânia. O que no fundo essas guerras têm? É apenas conquista de território, sobrepor um povo sobre o outro? Não. Tem muito interesse econômico ali. Tem muita riqueza de um país que o outro quer lançar mão, que não admite que aquele país, por considerar que aquele povo é menor, é menos capaz, ele não tem condição de gerir o seu próprio território, aí ele lança mão daquela riqueza, porque ele se acha melhor do que aquele povo que é dono daquela riqueza. E isso destrói a liberdade, destrói a relação entre os povos, destrói a paz entre os povos e gera guerra, gera tensão. E a gente precisa buscar novos caminhos. Como buscar novos caminhos? E a gente precisa, enquanto comunidade acadêmica, nós somos privilegiados de ter esse momento de reflexão e de compreensão do nosso papel na sociedade. Quando estivermos lá fora, né, fora do universo acadêmico e trabalhando, né, para a comunidade, para a sociedade, né, oferecendo o meu trabalho, né, a minha formação, a minha capacitação para melhorar a vida na sociedade, eu tenho que compreender isso. Eu tenho que compreender que aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu adquiri aqui na universidade, eu tenho que levar para a sociedade ser melhor. E não apenas buscar estar a riqueza que eu acho que eu mereço. Não, eu tenho que devolver tudo aquilo que eu posso devolver. É uma mudança de mentalidade, meus queridos e queridas. É uma mudança de paradigma. Se a gente não começar a compreender que a nossa ideia de mundo, de percepção de mundo, de percepção de onde estamos, quem somos, o que viemos fazer aqui, se ela não for entendida como algo para melhorar a nossa vivência nesse mundo, a gente precisa rever esses conceitos. Então, é necessário que a gente busque realmente novos caminhos. E aí, já estamos terminando, tá? A gente vive uma luta de classes, eu estou falando agora de Brasil, né? O que seria a luta de classes? Vamos trazer aqui Marx e Engels para nos refrescar a memória aqui, né? O que seria essa luta de classes? O conceito central, né, do pensamento marxista, desenvolvido por ele, né, por Marx e por Engels, se refere ao conflito entre diferentes classes sociais
dentro de uma sociedade, principalmente uma sociedade capitalista. É importante a gente entender que esse antagonismo é caracterizado pela condição material de cada classe e por sua relação de trabalho. Então, a relação ela tem por base a exploração de um grupo sobre outro grupo, né? Na sociedade capitalista, essa exploração ela é posta por aquele que tem o domínio sobre os meios de produção e o que é produzido sobre aquele que é explorado. Então, segundo Marx, a luta de classes só acabará quando o sistema capitalista tradicional for banido e desaparecerem as classes sociais. Hoje nós falamos, né, alguns estudiosos, nós não, alguns estudiosos trazem a definição de uma nova ordem econômica. A gente eu já estudei sobre isso, não seria mais o capitalismo tradicional, mas sim o técnico-feudalismo, né, com essas realidades virtuais, né, dessas grandes big techs que tomam conta do mundo, né, e das informações, dos acessos, e aí esse termo capitalismo estaria sendo substituído por essa nova ordem social chamada técnico-feudalismo. Ei, Douglas, chegou, meu querido. Bom, e quais são essas duas classes em conflito na sociedade capitalista? Os proletariados, né? Nós, trabalhadores, que é a classe trabalhadora, que não possui os meios de produção e deve vender sua força de trabalho para sobreviver, e a burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, que é a classe capitalista, que possui os meios de produção, como as fábricas, as terras e os recursos naturais. Hoje em dia, a gente, esse capitalismo tradicional, né, esse dono dos meios de produção, ele está cada vez mais diminuído nesse espaço, nessa realidade econômica. Hoje, a atividade produtiva, né, a fábrica, aquela que produz, vamos dar o exemplo do sapato, né? A fábrica que produz o sapato, ela produz um produto, né? E para a produção desse produto, tem que contratar pessoas, né, os trabalhadores, para confeccionar esse sapato. Então, cria empregos, paga-se salários, então aumenta essa dinâmica econômica da sociedade. E cria também um produto que vai atender uma demanda, um mercado, né? Principalmente das mulheres, se for sapato, então as mulheres ficam enlouquecidas. Então existe toda uma lógica de produção, né? Produção, produz tem a produção do artigo, do produto, que traz o emprego, o trabalho, o acesso ao trabalho, ao salário, aos impostos. Então, a partir do momento que se produz algo, imposto sobre isso, e é justamente esse nicho desses grandes rentistas, né? Essa aristocracia financeira que não produz nenhum produto, né? Mas só papel, mudou a lógica desse capitalismo tradicional. E no nosso país, a gente vive essa luta de classe, essa realidade de conflitos entre as classes? Vivemos.
vivemos, infelizmente. De um lado, os donos de capital, né, os donos do capital financeiro, os donos do setor produtivo, né, muito representados no nosso Congresso Nacional. E de outro lado, nós, né, a massa trabalhadora assalariada, que luta diariamente para sobreviver. E essa disputa, ela está posta em algumas pautas que está sendo muito divulgada, principalmente essa semana. Eu acredito que vocês devem estar vendo aí nas redes sociais e nos noticiários, né? Como que esse embate entre Congresso e Executivo está acirrado e como que esse puxar de cordas, né? Como que isso está criando um ambiente muito hostil entre os poderes, mas também entre a população, entre nós, né? E a gente percebe que as maiores lutas, as maiores disputas estão aí na jornada 6x1, né? E o aumento dos impostos para os mais ricos, essa questão do decreto 12.499 da IOF, que criou esse impasse, e a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos. O que a gente observa nisso? Onde que entra a luta de classes? Aqueles que estão lá no Congresso, eles estão representando aqueles que têm o poder econômico. E a quem cabe lutar por nós, população, por massa trabalhadora? Nós mesmos? Será que nós precisaremos fazer o quê para que essas pessoas, né, que estão lá, que nos representam, né, que são esses deputados e senadores que estão lá porque nós colocamos lá, que nos representam, será que nos representam mesmo? O que faz com que eles busquem um lado, que é o lado dos que detêm o poder econômico, contra aqueles que precisam de trabalhar, de ter uma jornada digna de trabalho, de pagar menos imposto, né? De ter um acesso a melhores políticas públicas. Então, a gente tem que entender que essa luta de classe, ela está acontecendo nesse momento no nosso país. As relações entre os poderes, a relação entre donos de capital e trabalhadores, é uma disputa constante, real, atual. E aí, para encerrar, uma questão, né? Que tipo de nação a gente quer? Que tipo de projeto de país a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para o futuro, né? O que a gente precisa entender é que tudo isso é uma questão de necessidade de reorganizar a sociedade. A gente precisa, para a gente reorganizar, a gente precisa compreender que tipo de sociedade a gente quer e lutar por esse tipo de sociedade. Menos meritocrática, menos desigual, mais acessível a todos, que olhe para aqueles que mais precisam. E nós, eu volto a falar, vocês que quando saírem dessa universidade, precisam ter em mente
que tipo de sociedade e que tipo de país vocês vão lutar por ele. Vocês precisam colocar o aprendizado, o conhecimento, tudo que vocês vão levar dessa universidade a favor, a serviço da melhoria de vida dessa sociedade. E reorganizar essa sociedade depende do nosso trabalho, do que nós queremos para essa sociedade. Então, o livro A Tirania do Mérito, ela é uma crítica contundente ao modelo meritocrático, argumentando que ele não é justo, ele não promove a coesão social, tampouco a justiça social, e precisamos de um novo modelo que valorize a dignidade de todos e o bem comum. E esse novo modelo depende do que nós queremos para essa sociedade, trazendo para a nossa realidade, para o nosso país. Então, eu quero deixar essa mensagem, né, de que quando formos nós que estivermos lá, né, hoje eu já estou, né, mas vocês estiverem lá, oferecendo a profissão de vocês, o trabalho de vocês, que vocês pensem sempre no bem comum, na sociedade mais justa, menos desigual, para que a gente possa ter uma convivência melhor, uma realidade melhor para todos os povos. Eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Abertas a perguntas. Obrigada. Estou aberta, que vocês quiserem fazer algum comentário. Se vocês puderem adquirir o livro, é um livro muito interessante, muito bacana. Né? Eu fiz o resumo do resumo do resumo do resumo. Então, ali tem outras questões, daria pelo menos mais umas 10 palestras. Mas, na internet tem. Vocês conseguem só digitar lá o título, A Tirania do Mérito, de Michael Sandel, Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. E vocês conseguem comprar lá. Tá bom? Vocês já tiveram acesso aí, a Aline já me ajudou no disponibilizar aí o link, né? Que bom, Shine. É Shine? Diferente o nome. Marina, se essa luta de classe está incluída a educação, está, com certeza, né? Quantos não conseguem ter acesso a uma universidade como vocês têm, com muita luta, eu sei que com muita luta, com muita dificuldade. E o livro fala isso também. Tem uma parte do livro, tem um capítulo que fala basicamente Espera só um minutinho. Fala basicamente do acesso à universidade, como que os alunos, e ele é norte-americano, né? Como que os alunos norte-americanos, eles lutam para entrar numa universidade e pouquíssimos conseguem ter acesso a uma universidade como Harvard. Então, é uma luta de classes mesmo, né? Que classe consegue ter acesso a um nível de ensino super, né? Super importante e válido, né? E de excelência. Eu desliguei um pouquinho o
para oscilar menos aqui minha internet. Deixa eu ler aqui. A classe alta só lucra até em relação à educação. Mira, é verdade. As classes mais ricas, elas têm acesso às melhores educação, né? A melhor educação. Muitos dos filhos dos grandes, né? Dos super ricos nem estudam no nosso país, vão fora, então. E por lá ficam, né? Então, não existe disputa para eles, né? Eles têm acesso a tudo, a qualquer lugar. Existe disputa para nós, né? É verdade, Pauline. Por isso a importância das cotas e demais ações afirmativas. Falou tudo. Porque quando a gente fala de cotas, é uma reparação histórica, né? De que do não acesso, né? Dos negros, dos indígenas, né? Da população que sempre ficou à margem. E é a única forma, ou melhor, é a melhor forma de reparar um pouco essa segregação e toda aquilo que eles sofreram, né? Douglas, é isso aí. E é o que a gente falou aqui, né? Como que isso não cabe, né? Exatamente. Você precisa se esforçar mais, você precisa fazer mais, você precisa acordar mais cedo, trabalhar mais. É isso aí. E a gente falou do entorno, né? Aquele que tem acesso mais facilitado a tudo. Ele nasceu numa realidade que facilita o acesso, né? Como é que a gente trabalha essas diferenças no sentido de que aquele que tem um carro e sai de casa mais tarde e vai estudar na melhor escola, e aquele que tem que atravessar a cidade toda para chegar numa escola, pegando ônibus, metrô, trem, e acordar mais cedo, e chegar mais tarde, e passar dificuldade, passar fome, estudar com fome. Como que a gente equipara, né? Que meritocracia é essa? É a tirania do mérito mesmo. Não existe. Não podemos comparar, né? E também não podemos perder de vista o que tem em torno de cada um. Então, nossa, eu acho que consegui suscitar aqui umas discussões. Boni, é verdade. Eu também acho que as cotas são muito sutis, né? Ficam muito aquém da quantidade né, de pessoas que precisam ter acesso, precisam ter oportunidade. Ah, que bom, gente. Estou gostando dos comentários. Comprem o livro, leiam, e aí no próximo semestre a gente faz um capítulo específico para a gente trabalhar. Eu vou abrir aqui. Pauline, você quer falar sobre a sua palestra da semana que vem? Deveria, Cristiane. Muito além. Muito além. Estamos ainda engatinhando, né? Em muitas políticas públicas, mas precisamos lutar para que elas melhorem,
Não podemos deixar que as coisas aconteçam. Essa questão do Congresso, gente, ela é muito séria. Eu queria muito que vocês acompanhassem o que está acontecendo, principalmente o que aconteceu essa semana. É uma luta de braço dos que têm o poder, né? O poder da caneta, o poder de votar e vetar. E tirando qualquer denominação e preferência política, a gente tem que compreender que o Congresso, né, o Senado e a Câmara, eles são o espelho da nossa sociedade. Então, quem escolhe aqueles que estão lá? Somos nós. Então, nós escolhemos os nossos representantes lá. Quando eu falo isso, eu falo com muita preocupação, porque aqueles que estão lá, se vocês acompanham, se não acompanham, deveriam acompanhar um pouquinho, eles estão lá para defender os interesses dos que mais têm. Eles estão lá para defender a Faria Lima, os banqueiros, os proprietários, o pessoal do agro, porque são eles que bancam, que financiam as suas campanhas. E aí nós, simples mortais, o povo, nós esquecemos disso. Esquecemos de que nós temos que colocar lá aqueles que nos representam, que defendem a nossa bandeira, a bandeira do trabalhador, a bandeira de quem luta, de quem paga imposto, de quem estuda, de quem trabalha. Então, pensem muito nisso, tá? Porque nós não podemos novamente eleger um congresso como esse que está lá. Tá? É muito afrontoso e é dar um tiro no nosso próprio pé, porque nós precisamos mudar, colocar lá que olhem para a população e não para uns. Então a gente precisa pensar muito nisso, tá? Colocar lá quem nos representa. Então, quando fala, poxa vida, né? E a comunidade LGBTQIA+, e os negros, e as mulheres, e caramba, quantas mulheres tem lá? Quantos negros tem lá? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso. Então, quem que tá lá que me representa? Então, a gente precisa pensar muito isso. Pauline, fala aí sobre a sua palestra. Olá, boa tarde. Deixa eu abrir o meu vídeo aqui. Vocês já conseguem me ver? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Que palestra maravilhosa da professora Sherlia. Que palestra maravilhosa, Sherlia. Parabéns, né? É uma palestra que leva a gente a refletir muito, né? Obrigada, meu amor. E não é verdade, sobretudo nesse momento, né, um momento de efervescência, né, de alguns projetos políticos que você colocou aí em pauta, projetos tão importantes para a classe trabalhadora. Então, é um momento para que todos nós, né, fiquemos atentos, né, e que a gente consiga buscar momentos para se inteirar de fato, né, do que acontece, das nossas realidades, pensar que somos classe trabalhadora. Então, pensar, né, que é importante estar ao lado, né, dos projetos que dizem respeito aos nossos interesses.
Então, muito bacana, né? E eu estou aqui, na verdade, para fazer uma convocação, para fazer o convite para todos e todas e todas que estão aqui, para na semana que vem estar juntamente conosco, né? Para mais uma sexta-feira bacana de diálogo. E sexta-feira que vem, né, a palestra que nós vamos trazer, né, eu né, vou estar responsável por essa palestra. Nós vamos dialogar sobre bancas de TCC, né, sobre esse momento de banca, o momento de defesa dos trabalhos de conclusão de curso, postura ética na banca, né, forma, função e objetivo, para que serve a banca, né, como se compõe uma banca, qual é o pensamento da banca, o que cabe à banca, o que cabe aos alunos, quais são, né, os objetivos de acontecer, o objetivo de acontecer esse momento tão importante, né, e como isso reverbera na nossa profissão, não somente como um fechamento de ciclo de formação, mas como que também isso, né, reverbera na nossa profissão, tá bom? Então, convido a todas e todos e todas, independente do curso, porque a defesa do trabalho de conclusão ocorre em todos os, né, em todas as graduações. Então, nós vamos dar também algumas dicas para quem deseja, a partir, né, da defesa do trabalho de conclusão, para quem tem o desejo de ingressar numa pós-graduação, num mestrado e, né, talvez posteriormente um doutorado, ou seja, para quem tem desejo de dar seguimento à carreira acadêmica, conversar também sobre esses níveis de banca, né? Então, é importante estar preparado. Muita gente fica preocupado com a banca da graduação, né? Mas quem tem desejo de seguir uma carreira acadêmica precisa perder o medo, porque a banca de pós-graduação, lato sensu e, sobretudo, a estrito sensu do doutorado é ainda um nível mais hard ainda. Então, vamos dialogar sobre banca, postura ética, né? Na sexta-feira que vem. Aguardo todas e todos para que a gente converse, tire dúvidas, né? E que quebre também alguns paradigmas sobre a questão da banca e os medos da banca, tá bom? Vocês não estão sabendo o nome da palestra, é isso? Espera aí que eu vou colocar para vocês. Eu coloquei várias Já foi vezes, colocado. acabei de colocar de novo, Sherry. Ah, tá. Eu já Então, acabei de colocar de novo. coloquei primeiro. É, porque eles vão chegando mais tarde, aí já foi colocado um monte de informação. Pronto, beleza. Bom, eu acho que podemos encerrar. Quanto tempo o link? Fica aberto até hoje, acho que às 23h59, não é isso, Paulinho? Vocês têm que mandar até hoje, tá? Eu acredito que sim, vocês precisam mandar até hoje. Tem que mandar E dentro do dia de lembrando, hoje, tá? isso, e lembrando, né, Shirley, que como nós colocamos aqui, né, só pedindo licença, abrindo um parêntese, né, lembrando que as horas PAC, elas também são condicionadas com a qualidade do resumo que é enviado, tá? Então, o aluno ele precisa preencher o formulário com o resumo da palestra e colocar, né, expressar de forma, embora que sucinta, né, mesmo que sucinta, mas expressar de forma, né, qualitativa a relevância da palestra para a sua área de formação, tá? Porque somente preencher o formulário não garante as 5 horas PAC, tá bom? Isso aí. Então, isso é condicionado à qualidade também do texto que vocês enviam, tá bom, galera? Isso aí. Então, ficou entendido?
tem que enviar até hoje, tá? Até o final da noite, né? E fazer um resumo bem bacana, né? Com qualidade, a resposta bem que tem a ver com o que nós conversamos aqui, né? Ok? Então tá, semana que vem é a nossa última palestra do semestre, né? Aí a gente encerra, entramos de férias, e aí a gente espera vocês, tá bom? No mesmo horário, sexta-feira que vem, às 16 horas. Beleza? Então tá, podemos encerrar? Vamos lá, Anderson. Espera aí, deixa eu botar aqui para o Anderson, que já perdeu o link de novo. Meu Deus do céu. Botei, Aí, Shélia. pronto. Deixa eu botar. Podemos encerrar, galera? Todo mundo está com o link? Todo mundo sabe o nome da palestra? Salva aí no Word já para vocês, copiem aí, salva para vocês não perderem mais o acesso, tá bom? Paulinho, quer meu nome? Sherlia, tá lá. Oi, Sherlia Silva. Boni Pinheiro, tem alguma dúvida, Boni? É o Boni. Pode falar, tô te lendo. De nada, Lenilda. Boni, não, acredito que não. Esse link, ele é o bastante para que você envie e, né, receba as suas horas, PAC, que eu acredito que seja isso que você está querendo saber, tá? Então, o formulário é só um. Você não precisa preencher dois formulários, né, Sherlia? Então, preenchendo esse formulário, não existe outro que você tenha que lançar no sistema. Não existe isso. Pelo menos, Deixa eu só complementar. ô Esse, Sherlia, esse formulário. Oi? Deixa eu complementar aqui para vocês. Esse link é para da palestra de hoje. Se vocês quiserem fazer, assistir as palestras gravadas, aí é um outro link. Aí vocês têm que fazer um relatório, aí é uma coisa maior. Hoje vocês vão fazer uma coisa mais sucinta. Tem que ter embasamento, tem que ter conteúdo, mas pode ser mais sucinto. Agora, as outras palestras que estão gravadas, vocês podem fazer assistir, fazer o relatório, aí já é um outro link, tá bom? Deixa eu colocar aqui o link das gravadas. Esse aí é o link, tá? Aí vocês vão fazer o relatório e abrir um requerimento e enviar para que seja avaliado. Eu acredito que para esse semestre não vai entrar ainda mais as horas PAC, não. Deve ficar para o semestre que vem. Mas vocês vão assistindo, vão fazendo os relatórios e depois vocês abrem o requerimento e enviem. Tá bom? Então tá. Podemos encerrar então? Mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Eu também não sei, Boni. Ingresso? O outro formulário que você diz é o outro das palestras gravadas? Então, o das palestras gravadas é algo mais. Você tem que fazer um relatório mais maior, né? Mais robusto. Você tem que assistir. Quando você faz no dia da palestra, igual essa de hoje, você tá com o link, vai responder. É mais rápido e já vai na mesma hora. Vocês não precisam abrir requerimento para enviar o relatório. O relatório já vai automático, através do link. O que que não entra, Miriam? O link não abriu, é isso? Entrou? Não entrou ou entrou? Agora eu fiquei na dúvida. Tá. Então tá bom. Então vamos encerrar? No caso dessas anteriores. No caso das anteriores, é esse último link que eu mandei aí. Ó, deixa eu mandar de novo. Shirley, no meio da palestra, teve uma aluna que perguntou sobre, eu não sei se você viu, se as horas PAC ainda estão sendo lançadas, se elas ainda estão sendo lançadas de forma manual. E aí eu não soube responder. Você sabe se houve alguma mudança? Eu perguntei aqui ao professor Douglas, mas ele deve estar ocupado, eu ainda não conseguiu me responder. Então, o que eu sei em relação às horas PAC é o seguinte: aqueles que assistiram às palestras gravadas anteriores tinham que ter aberto o requerimento até o dia 30 de junho. Esse, é, esse prazo não foi estendido. Então, assim, em relação às gravadas, eu acho que vocês não conseguem abrir requerimento mais esse semestre. Agora, essa de hoje e a da semana que vem, como é um link direto, não precisa abrir requerimento, então ela já vai direto para ser avaliada e vai ser avaliada e devolvida para vocês em horas. Então, assim, as gravadas, o que que eu oriento? Vocês vão assistindo durante as férias, façam um relatório. Quando voltar às aulas, vocês abrem um requerimento e solicitam aí a avaliação e o número de horas que vocês vão ter direito, tá? Isso vale para alunos que vão continuar. O problema são esses alunos que estão terminando, né, e que precisam ter as 200 horas. Eu estou com uns casos lá. Mas, enfim, para vocês que não vão se formar agora, não vão terminar agora, fica para o semestre que vem, tranquilo. Então, essas gravadas, eu acho que vocês têm que pedir o acesso por e-mail. Deixa eu mandar o e-mail aqui para vocês. Espera aí. Esse é o... Ah, tira esse malito aí, espera aí. Tem esse malito, não. Não tem esse malito, não, tá? Eu venho comigo, Cândido Mendes, EduBR. Ah, tá, Juliana. Pois é, isso está acontecendo desde, acho que abril. A primeira acho que foi em abril. Entra no Instagram da Cândido EAD, lá sempre tem sugestão de palestra. Tem outras palestras também. Não é só do Vem Comigo, não. Tem um seminário de atualidades, que também vocês podem assistir. Tem bastante coisa. A produção é boa, é frenética. Tá bom?
Agora a gente pode terminar? Só vocês me falarem. Todo mundo? Tirou a dúvida de todo mundo? Tem alguém que mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então tá, agradecendo a participação de vocês e agradecendo a minha amiga, minha camarada Pauline, professora Pauline, de estar aqui comigo. Agradecendo o professor Douglas, que mesmo chegando rapidinho, mas ele deu, né, mostrou a cara aqui, está sempre presente com a gente. Obrigada aos alunos e até semana que vem, tá bom? Tamo junto. Beijo, beijo.